Olá, amante do terror. Eu acho que casos da vida real são ainda mais assustadores do que aqueles que acontecem em obras fictícias, por exemplo. Até porque aconteceram na vida real. E considerando que todo mundo, incluindo nós mesmos, estamos sujeitos a certos eventos, o mundo real se torna bem mais assustador. Inclusive eu tenho um vídeo justamente dedicado só a isso, já fazendo a minha propaganda aqui. E já faz um tempo que eu não trago nada relacionado ao mundo real. Então que tal a gente falar de casos ainda não resolvidos? Não necessariamente casos criminais, mas também de desaparecimentos, que até hoje não tem explicação do porquê e como aconteceram. Então, vamos lá. Por que não abrir esse vídeo falando do caso criminal mais famoso da história que aconteceu lá por 1888 em Londres, Inglaterra, e que até hoje não existem soluções de quem que era o verdadeiro ator dos crimes, Jack o Estripador. As vítimas dele foram 5 mulheres que sofreram mortes brutais, e sempre com o mesmo padrão. Por isso que sempre que elas morriam, as pessoas sabiam quem tinha feito isso. Tem tanta, mas tanta névoa em torno desse caso, que nem mesmo sabem se o Jack Estripador era uma pessoa só ou várias pessoas que atendiam pelo mesmo pseudônimo. Até os dias de hoje, ninguém nunca soube a verdadeira identidade do tal Jack Estripador. E é claro que várias teorias, com o passar das décadas, foram sendo feitas, e inúmeros suspeitos já foram apontados pela polícia e pela mídia. Mas mesmo com amostras de DNA, supostas testemunhas, evidências, pistas, cartas do próprio assassino, o fato é que até hoje esse é um caso não solucionado. E as pessoas mesmo já se acostumaram com o fato de que a identidade desse assassino nunca vai ser descoberta. E já é um caso muito antigo. Se existiam testemunhas legítimas, todas elas já foram há muito tempo, junto do Jack Estripador. Agora, vamos para um desaparecimento que ficou conhecido como o caso de desaparecimento mais longo da Irlanda, o caso de Mary Boyle. Mary Boyle era uma menina de 6 anos de idade que estava na fazenda dos seus avós em Cashel, no sul de Donegal. Ela estava acompanhando o tio dela, Gary, até uma fazenda vizinha para devolver uma escada. Só que ela decidiu que ia voltar sozinha para a fazenda, porque era um trajeto que levaria o quê? 5 minutos no máximo? Só que o trajeto que demoraria 5 minutos, hoje fazem 47 anos, porque ela nunca mais foi vista desde 18 de março de 1977, e o tio dela só reparou que ela tinha desaparecido depois de 30 minutos conversando com os vizinhos. Várias buscas intensas foram feitas pela Gardaí, a polícia irlandesa, incluindo o esvaziamento de pântanos e lagos por toda a região. E por mais que muito esforço e suor tenham sido feitos para tentar encontrar essa menina, ela nunca foi encontrada. E para piorar, esse caso foi marcado por alegações de interferência política e negligência policial. E Anne, que é a irmã gêmea de Mary, alegou que um político influente teria interferido na investigação para proteger um suspeito. Só que nada nunca foi confirmado. E esse é um dos casos que até hoje não tem solução. Onde será que tá ela? Será que a Mary ainda tá viva? E mais, como e por que ela desapareceu? E já que a gente falou de um assassino em série como o Jack Estripador, vamos falar de outro que ficou bem famoso, e até agora ninguém sabe quem foi: o assassino do Zodíaco, um dos criminosos mais enigmáticos da história dos Estados Unidos. Ele atuou principalmente no norte da Califórnia entre 1968 e 1969. Ele foi responsável por 5 assassinatos oficialmente, mas ele mesmo alegou em cartas que tinha enviado para a imprensa que fez 37 vítimas, mas oficialmente são 5. Os ataques dele se concentraram em áreas como Benícia, Valejo, Condado de Napa e São Francisco. E as vítimas dele também tinham um padrão. Sempre eram casais jovens em lugares isolados. Um dos casos mais notórios foi no lago Berryessa, em que o assassino apareceu usando uma roupa preta com um capuz e um símbolo em forma de cruz dentro de um círculo, bem no peito. Ele amarrou e esfaqueou o casal Brian Hartnell e Cecilia Shepard. E outro caso bem notório também foi quando ele matou um taxista em São Francisco e enviou para a imprensa um pedaço da camisa ensanguentada do taxista como uma prova. Sim, ele entregava cartas para a imprensa e para a polícia igualzinho ao Jack o Estripador. E até hoje ninguém sabe quem ele realmente era, apesar de terem vários suspeitos como Arthur Leigh Allen e Gary Francis Post. Mas são só meras especulações. A identidade do assassino do Zodíaco permanece um mistério até os dias de hoje. Agora, um caso em que não se tem um pseudônimo para atribuir, tipo o Jack Estripador ou o assassino do Zodíaco, e sim um crime que aconteceu e depois de mais de 50 anos ainda não se tem um culpado. A gente está falando do caso Araceli.
Em 18 de maio de 1973, em Vitória, no Espírito Santo, uma menina de 8 anos chamada Araceli Cabreira Sanches Crespo estava voltando mais cedo da escola no dia. Só que ela nunca chegou em casa, simplesmente desapareceu. Só que ao contrário da Mary Boyle, que nunca foi encontrada, seja viva ou seja morta, Araceli foi encontrada sim. Na verdade, o corpo dela foi encontrado num terreno baldio, corroído por ácido e com evidências de violência e tortura. Só que por mais que o corpo dela tenha sido encontrado, o monstro ou os monstros que fizeram isso nunca foram encontrados. Já tiveram 2 suspeitos chamados Paulo Constantini Helal e Dante de Barros Michelini, que inclusive chegaram a ser condenados, só que as sentenças acabaram sendo anuladas, seja por falta de provas, famílias poderosas, erros processuais ou mudança de entendimento jurídico. O fato é que eles não foram considerados como culpados, apesar de terem sido suspeitos, e o verdadeiro culpado por esse crime terrível ainda permanece um mistério. Outro caso de desaparecimento aconteceu na Austrália em 26 de janeiro de 1966, no Dia da Austrália, que é considerado um feriado nacional de lá. Na manhã desse dia, os irmãos Jane, Arna e Grant Belmont saíram de casa e ficaram em Somerton Park, Adelaide, para passar o dia na praia de Glenelg, que ficava só a 5 minutos de ônibus. Só que assim como no caso da Mary Boyle, eles nunca mais voltaram e nunca mais foram vistos. Eles saíram lá pelas 10 da manhã e deveriam voltar até as 2 da tarde. E algumas testemunhas disseram que viram as crianças brincando com um homem alto, loiro, por volta dos 30 anos com aparência atlética, e mais tarde, lá pelas 2h15, eles foram vistos saindo pela praia junto desse homem, e aí nunca mais foram vistos. Isso virou uma das maiores buscas policiais da história da Austrália. Procuraram em praias, outras áreas, rodovias e até em aeroportos. Só que, por mais que eles tivessem se esforçado muito, nenhuma evidência foi encontrada em lugar nenhum. Isso acabou virando um divisor de águas na Austrália. E a ideia de que crianças poderiam andar sozinhas em lugares públicos começou a ser bem questionada. E esse caso marcou um fim de uma era de inocência. Continuando com os casos parecidos com o Jack o Estripador, a gente tem o Servant Girl Annihilator, que também ficou conhecido como o Assassino da Meia-Noite. Ele foi um assassino em série que aterrorizou Austin, no Texas, lá entre dezembro de 1884 e 85. E durante esse período, pelo menos 8 pessoas foram brutalmente assassinadas, e várias outras ficaram feridas. E esse foi considerado como um dos primeiros casos de serial killer da história, junto do Jack o Estripador praticamente. As vítimas dele também tinham um padrão. Geralmente eram mulheres negras que trabalhavam como empregadas domésticas, mas não se limitava a mulheres negras, já que 2 mulheres brancas também foram encontradas mortas. Os ataques dele aconteciam durante a noite, enquanto as vítimas ainda estavam dormindo. Elas eram arrastadas para fora de casa, mutiladas e então mortas. E 6 das mulheres que tinham sido assassinadas tinham objetos cortantes enfiados nos ouvidos delas, ou então, além do padrão de vítimas, também tinha um padrão de crime. Durante os anos, mais de 400 homens foram detidos, mas nenhum foi oficialmente acusado de ser o tal do Servant Girl Annihilator. Mas o principal suspeito foi Nathan Elgin, mas nunca foi confirmado se ele era mesmo o tal do Midnight Assassin. E para finalizar esse vídeo, vamos falar de um caso envolvendo um palhaço, inclusive que eu já cheguei a falar dele aqui uma vez. Eu só não lembro em que vídeo, mas eu já falei. Lá entre 1972 e 78, um homem chamado John Wayne Gacy fez mais de 33 vítimas em Chicago e enterrou elas no quintal da sua casa. Este homem trabalhava em festas infantis vestido de palhaço chamado Pogo. Inclusive foi por isso que seu apelido ficou como Palhaço Assassino. Mas ao contrário dos outros serial killers que eu falei aqui no vídeo, esse sim teve a identidade revelada. E inclusive ele foi condenado e executado em 94. Só que, qual é o caso não resolvido aqui? Bom, várias vítimas foram encontradas mortas no quintal dele. Só que o próprio John disse que não eram só aquelas. Tinham muitas outras que ele tinha escondido em lugares diferentes, por exemplo, no rio Death Plains, em que ele disse que tinha jogado 5 corpos, mas só 4 foram encontrados. Fora isso, tem mais vários outros, mas que ele se recusou a contar, dizendo que isso ficava por conta deles descobrirem. E adivinha só? Até hoje não se sabe quem são as outras vítimas do palhaço assassino, nem mesmo se elas realmente existiram de verdade. Aquilo que eu falei lá no início continua sendo muito verdade. O mundo real é assustador, mais assustador do que aquilo que a gente vê em obras por aí. Esses casos que aconteceram e nunca foram resolvidos mostram pra gente que o nosso mundo ainda tá muito envolto de mistérios. E muitas vezes esses mistérios são terríveis.